Bom dia, meninas! Como tinha prometido ontem, voltei cá hoje para fazer o review das fraldas Alva, porque são as que eu tenho mais, foram as que as mamães no Facebook pediram, então vamos começar. Mas antes de começar eu queria esclarecer duas questões. Primeiro, ontem, mal eu comecei a gravar o vídeo, eu avisei que o meu estoque de fraldas é muito exagerado. As mães que estão a pensar, usar fraldas reutilizáveis nos seus bebés, não pensem que têm que ter esta quantidade toda de fraldas. Pelo contrário. Eu tenho plena consciência que só que, por exemplo, com as minhas pré-dobradas e as minhas 3 capas da Totsbots eu conseguia perfeitamente utilizar a tempo inteiro fraldas reutilizáveis no meu filho. Claro que uma pessoa quando entra neste mundo acaba por se envolver, por se apaixonar pela situação e quer experimentar mais este modelo e quer experimentar mais este padrão novo, e depois vem o verão e os bebés andam só de fralda e pronto. Se formos a ver, eu tenho um estoque de fraldas muito maior do que, por exemplo, um estoque de roupa, porque eu não estou a viver em Portugal, a maior parte das mães sabem disso. A minha casa é completamente isolada, no inverno é completamente aquecida, portanto o meu filho praticamente só veste roupa por cima da fralda quando saímos de casa. Durante o dia anda de fraldinha e com as leg warmers nas perninhas e pronto, de inverno e de verão. Porque a temperatura dentro de casa é sempre por volta dos 21 graus, nunca senti necessidade de o vestir dentro de casa. Para dormir é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu tenho muito mais fraldas do que aquelas que deveria ter, ou daquelas que eu precisaria de ter. Depois outra questão que foi levantada foi em termos de ecologia, se ao utilizar as fraldas reutilizáveis e ter um estoque deste tamanho, se não seria contraproducente e se eu não estaria a fazer exatamente o contrário. Pois, primeiramente as pessoas têm que pensar que há vários motivos para se utilizar fraldas reutilizáveis, não é só uma questão ecológica, há a questão monetária, que até parece ridículo este estoque, mas realmente eu acabo, mesmo com um estoque destes, acabo por poupar muito dinheiro, porque aqui nós pagamos o lixo ao quilo. Eu já expliquei isso no fórum, no Facebook, mas nós aqui pagamos o lixo ao quilo, mais as fraldas descartáveis, fica um balúrdio. Depois tem a parte de saúde, ou seja, há bebés, por exemplo, que não conseguem utilizar fraldas descartáveis e os pais não utilizam as fraldas reutilizáveis por uma questão de ecologia, mas sim por uma questão de saúde do próprio bebê. Depois tem outra situação que é, quando o meu filho não precisa mais de fraldas, essas fraldas não são deitadas fora, não são desperdícios. Eu posso vendê-las, posso doá-las, posso guardar para um próximo filho, que não tenho essa ideia, mas tenho pessoas na família que dentro de algum tempo estão a pensar ter crianças e podem utilizar o meu estoque de fraldas. Portanto, eu não acho que a minha pegada ecológica que esteja a ser muito grande pela quantidade de fraldas que tenho, uma vez que não vai ser só um bebê a utilizar isto, vão ser vários bebés, e algumas das fraldas até que eu tenho, principalmente no início eu comprei muitas fraldas usadas ou levemente usadas, portanto não me sinto minimamente culpada em termos ecológicos pela quantidade de fraldas que tenho. Bem, vamos voltar ao assunto que me trouxe aqui, que é para falar das fraldas da Alva. O que é Alva Baby? Alva Baby é uma empresa chinesa, é uma marca chinesa de fraldas reutilizáveis, da qual, como podem ter visto ontem no filme, eu gosto muito. Gosto muito por vários motivos. São muito baratas, em relação à qualidade dos materiais, eu gosto muito, assentam muito bem no meu filho e adoro os padrões e os prints, têm muita variedade, estão constantemente a alterar o stock.
que a maior parte das outras marcas ditas maiores e melhores têm normalmente uma escolha de prints muito mais reduzida. Pronto. O problema da Alva Baby é que são enviadas da China, normalmente costumam demorar bastante tempo a chegar. Se só se comprar 2 ou 3 fraldas, penso que acima de $45 que eles enviam por expresso. E depois tem outra situação que é a alfândega. Ou seja, se comprar grandes quantidades de fraldas ao mesmo tempo, as fraldas podem ficar retidas na alfândega e pode-se ter que pagar os custos alfandegários para fazer a retirada da encomenda. Eu não sei como é que funciona em Portugal. Aqui na Holanda, de todas as vezes que eu comprei, fui taxada. Penso que só encomendas mesmo muito pequeninas, tipo 2, 3 fraldas. O resto fui taxada e não foi nada de especial. Penso que a primeira encomenda que eu fiz da Alva Baby, comprei 20 fraldas da série C e paguei 22 euros de taxas. E das outras fui comprando, paguei sempre 5 euros, 6 euros, mas eu não sei como é que funciona em Portugal, nunca comprei fraldas da Alva Baby com a morada aí de Portugal, portanto isso eu não posso ajudar. Depois, o segundo problema que eu acho, o site é muito confuso. Tem montes de séries que ninguém consegue entender qual é que são a diferença entre umas e as outras, mas basicamente a diferença é as fraldas ditas normais, que é a série A, a série I, a série J, a série não sei das quantas, e depois tem a série C, que são estas. Estas são as ditas, esta linha aqui são as ditas normais e estas são a série C. Depois, dentro das outras séries, a única diferença que eu consigo perceber pelo site, é que eles agruparam por temas de prints, tipo, por exemplo, em bolinhas, em desporto, em aqueles prints de animais, de zebrinhas e de abelhas e não sei o quê. Pronto, é assim que eles estão basicamente a agrupar. Depois, outra coisa, quando abrirem o site, abram fralda a fralda, porque depois internamente em cada página de cada fralda tem a descrição e tem os materiais. Por exemplo, eu tenho bastantes fraldas da série C e encomendei esta fralda aqui, que tem um material exterior diferente e eu não fazia a mínima ideia porque não abri a página. Eu fiz a encomenda porque pensei que era um print diferente e encomendei só quando ela chegou que eu me apercebi que o material por fora é Minky, que é tipo aquele tecido dos peluches, dos brinquedos das crianças, assim fofinho, e eu não fazia a mínima ideia. Pronto. Basicamente, em termos de fraldas da Alva, eles por fora, exteriormente, têm estas duas situações, que é o pull, que é aquele tecido normal da fralda reutilizável. Neste caso, o pull que eles usam é muito macinho, é resistente, é elástico, gosto muito, e o Minky. E há essas duas, tanto o pull como a Minky na série C e nas outras séries. Para já vou começar pelas séries ditas normais, que é este o corte da fralda. Tem as molinhas aqui em cima, tem uma molinha para a altura das perninhas e depois têm, eu vou abrir, como vocês podem ver, tem aqui as molinhas da cintura. Estas são as molinhas para apertar mais ou menos as perninhas e estas são as molinhas da altura, ou seja, à medida que o bebê vai crescendo, nós vamos abrindo a fralda e ela vai se tornando maior. Como podem ver aqui, esta fralda neste momento está maior do que esta. Pronto. Em termos interiores, isto é o papelzinho que as mamás usam para fazer a retenção dos sólidos e deitar fora. Eu tenho sempre dentro das minhas fraldas. Pronto.
Esta fralda é uma fralda simples. Este tecido é um tecido muito macinho. Faz com que o bebê tenha um efeito stay dry, ou seja, o bebê ao fazer o xixizinho, este tecido mantém sempre o bebê seco, faz sempre barreira entre a pele do bebê e o absorvente que está dentro da fralda, que é o que retém a urina. Esta fralda tem aqui onde se introduz o absorvente, que é só pôr e tirar, não é? Pronto, depois põe-se assim e põe-se a lavar. Depois de lavar é só voltar a meter lá dentro. Pronto. E elas são todas iguais, só muda então, como eu estava a dizer, o print. Neste caso aqui, esta fralda, o interior, como vocês podem ver, é diferente. É mais amarelado, é um tecido mais macio, porque é feito de bambu. O interior da fralda, desta fralda, é de bambu. Eu gosto muito, principalmente quando ele agora andou com os dentinhos, estava com a pele um bocadinho mais irritada, por ser um tecido mais natural, a pele dele ficou melhor e tal, mas em termos de secagem, seca muito mais devagar, demora muito mais tempo de secar do que esta capa. Esta capa praticamente sai seca da máquina de lavar. Este não, este demora muito tempo a secar e mancha com muita facilidade. Se o cocózito dos bebés tiver contacto com este tecido, mancha com muita facilidade e mesmo pondo ao sol não é fácil retirar a mancha. Eles têm também agora, que eu tenho, mas só tenho uma e está a lavar e eu não consegui lavá-la a tempo. Têm agora, mas eu vou tentar deixar ficar uma fotografia. Eles agora têm umas fraldas que têm um interior de charcoal bamboo, ou seja, é um bambu, mas é um bambu escuro, são pretas por dentro. Esse charcoal bambu já evita a mancha, é quase impossível manchar porque elas são pretas por dentro e já seca com mais rapidez, mas continua a demorar mais tempo do que as normais com este fleecezinho por dentro. Pronto. De resto, em termos de elásticos, gosto muito, não são muito apertadas, não são muito largas. Eu tenho as minhas fraldas há praticamente um ano, como tenho um estoque grande, não são utilizadas em exaustão, mas estão todas com os elásticos perfeitos. Não tenho nenhum ponto, nenhuma costura a desfazer-se, não tive problemas nenhuns com as molinhas. Veio-me uma fralda da série C uma vez sem a molinha do meio, que eu já mostro. Mandei um e-mail, eles pediram uma fotografia, eu mandei, enviaram uma nova, não me pediram para devolver a que estava com defeito. Um serviço ao cliente muito bom. Mas foi a única fralda que eu tive problemas e nem sequer, pronto, foi um erro de fabrico, não foi de utilização, nem de má qualidade do produto. Pronto, de resto, como podem ver por dentro, então, aqui tem o pull, que esta parte é plastificada, pronto, que isola, que dá impermeabilidade ao tecido, muito boa, não tenho nada que reclamar. Pronto. Basicamente é o que eu posso dizer da série C. Da série normal. Vamos então agora passar às séries C, que são estas duas. Qual é a diferença entre a série C e as outras séries? Como podem ver aqui nas abas são mais quadradinhas. Em alguns dos modelos da série C as molinhas são coloridas. E a grande, como podem ver aqui, são todas coloridas. Tem mais molinhas aqui para apertar na zona da perna. Em termos de altura, tem mais uma altura. Ou seja, tem 3 alturas em vez das 2 alturas. Ou seja, neste caso seria pequeno, médio
grande e o extra grande, e as outras só têm pequeno, médio e grande, ou seja, só tem duas linhazinhas de molas para fechar. Esta tem uma terceira, o que faz com que esta fralda fique mais pequenina do que as séries ditas normais. Portanto, eu penso que estas fraldas, e se me recordo, foram das primeiras a que eu usei no meu filho. Portanto, ficam mais pequeninas. Eu aconselho mais em termos de bebés mais pequeninos. Depois, a outra característica que tem é ter esta costura extra por dentro, que ajuda a reter os sólidos, aqueles xixis mais crescidos, faz aqui uma primeira barreira antes de chegar às pernas. Eu já disse isto, eu sei que não é a opinião da maior parte das mães, isto para mim é completamente indiferente. Eu nunca tive fugas de cocó, nem nas séries normais, nem destas, nem numa nem noutra, e esta barreirazinha, sinceramente, só serve para agarrar aquilo que não devia, ou seja, acaba por dificultar um bocadinho a lavagem. Mas lava-se e, como podem ver, são fraldas que estão usadas, não estão manchadas nem nada. Eu, para mim, não vejo grande vantagem, mas eu sei que há muitas mães que veem e que gostam, portanto fica aqui a dica. E depois, estas fraldas têm a vantagem de, depois de utilizar, não é necessário retirar o absorvente antes de pôr a lavar, porque com a agitação dentro da máquina de lavar, o absorvente vai sair para fora, porque elas são abertas, como podem ver, à frente e atrás. A colocação do absorvente é feito através de uma molinha aqui, que foi esta molinha que não veio na fralda que eu estava a falar anteriormente, e o absorvente é colocado assim, pomos a mão aqui por dentro, puxamos e a fralda está pronta a ser usada. Depois, ao lavar, o que é que acontece? Quando ela sair da máquina, vai sair assim. Pronto. Depois, para pendurar, podem pendurar assim no estendal, ou então, se puserem na máquina de secar, como eu tenho que pôr aqui, eu retiro e ponho só o absorvente, porque as capas não podem ir à máquina de secar, porque correm o risco do pool, da impermeabilização do pool, começar a estalar e estragar a capa. Eu vou ser sincera, eu meto-os na máquina de secar porque não tenho outra maneira de fazer a secagem das fraldas, mas ponho muito menos tempo, ponho aí 10 minutos só mesmo para dar um arzinho de calor para elas secarem o restinho, porque, como eu disse anteriormente, elas acabam por vir quase secas. Bem, meninas, vamos então falar agora dos absorventes da Alves. Só tenho aqui 3, existem 4 tipos. Existe microfibra, bambu e do charcoal bambu, que é um absorvente todo negro, todo preto. Aqui tenho, neste momento na minha mão, tenho um absorvente de bambu. O meu é de molinha porque é da série C, mas também existe sem molinha, existe normal. Este aqui é de microfibra e este é de bambu de 3 camadas. Então vamos por partes. Este é um absorvente muito macio, muito molinho, muito fininho, que eu utilizo maioritariamente para fazer reforço das fraldas. Ou seja, faz uma fralda muito fininha, faz com que a fralda assente muito bem, e gosto muito dele. Não o punha sozinho dentro de uma fralda, a não ser que fosse uma fralda que eu soubesse que ia trocar muito rapidamente. Ou então, já usei uma vez este na piscina, enquanto não entrávamos na piscina pus um absorvente este porque é fininho e fica bem e tal. Pronto. De resto, nunca o utilizaria porque acho que não tenho capacidade de absorção, pelo menos para o meu filho, suficiente para ter só este absorvente. Este é o absorvente de microfibra.
que normalmente vem com as fraldas das outras séries todas, menos da série C, ou seja, existe da série C em microfibra, que vem aqui também com uma malinha, que no meu caso não tem, mas eu não tenho esses porque na altura comprei um pack de fraldas e escolhi a opção de trazer bambu. Gosto dele, absorve muito menos do que... absorve menos do que o do bambu normal, do que este, mas cumpre a sua função. Em termos de toque não gosto tanto, até porque nem sequer pode ter este absorvente, nem sequer pode estar em contacto com a pele do bebê, os outros dois podem, porque já são fibras naturais. Mas pronto, cumpre a função dele e gosto muito e utilizo. Este é um absorvente que eu uso mais, normalmente reforçado com o outro. O de Charcoal Bamboo, que é os negros, só tenho um, devo estar a receber agora mais 3 fraldas pelo correio. A gente bem diz que não compra mais, mas acaba sempre por vir mais um print que se gosta, mais uma coisa que se quer experimentar. Eu só tenho uma que está para lavar, por isso é que eu não tenho aqui para vos mostrar. Esse absorvente absorve muito, só que absorve muito lentamente. Ou seja, se tiverem um bebê como eu tenho, que faz muito xixi, mas que faz o xixi espaçado, ou seja, os xixis são pequeninos, mas durante 2 horas está sempre a fazer, é uma boa opção, porque é um absorvente que absorve muito, que tem grande capacidade de absorção. Mas se tiverem um bebê já mais crescidinho, um bebê que já faça aqueles xixis de gente grande, xixis muito grandes, se calhar então aconselho antes comprar um destes e reforçar, porque o Charcoal Bamboo, a absorção é muito lenta e se calhar podem acabar por ter fugas. Bem, mas basicamente em termos de absorventes é isto. Agora para finalizar o vídeo, aconselho a Alva Baby. Acho que em termos de qualidade de preço não há marca que os consiga bater. Acho que neste momento deve ser a marca mais vendida em todo o mundo. Por isso mesmo, por uma questão de preço e de qualidade, ninguém os consegue bater. Em Portugal já temos um representante oficial, que é a Corrabinhos, mas que tem a página oficial Alva Baby Portugal, procurem. Eu vou tentar deixar ficar o link aí em baixo. Falem com eles são muito acessíveis, vamos explicar o que vocês precisarem saber, que acaba por ser uma vantagem porque comprando diretamente no site têm que lidar com a Alva Baby Internacional. E sinceramente, em português esqueçam, em inglês é muito complicado porque eles não falam muito bem inglês, mas são esforçados e com um bocadinho de paciência e algumas trocas de e-mails a gente consegue se entender. Mas aconselho então comprarem em Portugal, comprarem na Alva Baby Oficial ou na Corrabinhos e que ficam bem servidos e não têm que se preocupar com alfândegas e normalmente eles têm as coisas em stock, recebem muito mais rapidamente. Pronto, basicamente é isso. Deixem sugestões, questões, o que vos surgir em baixo ou no grupo que eu vou tentar responder. Subscrevam, façam like. Obrigada por assistirem ao vídeo. Até ao próximo vídeo.